A Rússia estava no controle da segurança energética da Europa. Já estava 40%, 50% do gás natural consumido na Europa era russo. Isso com os gasodutos passando no mar, no território. Aí a Rússia teve a ideia, junto com a Alemanha, de criar 2 gasodutos no Mar Báltico, Nord Stream 1 e Nord Stream 2. E aí o gasoduto estava pronto já. Só que aí, na época do Trump ainda, o Trump falou, olha, se vocês fizerem isso é burrice. Vocês vão ficar na mão do Putin total. Aí ele falou, não, mas é bom pra nossa, né, vai ficar mais barato o gás. O Putin falou, não, vou colocar sanções sobre todas as empresas alemãs que entrarem nesse projeto. Aí as empresas alemãs falaram, pô, então sai fora, vou virar uma empresa sancionada. E aí o projeto foi interrompido. Mas os canos estavam prontos, com gás dentro já. $bilhões de gás. O negócio é longe, é comprido, é longe pra caramba. Aí o que aconteceu? Quando o Biden entrou, segundo essa linha de raciocínio, começou a cutucar, tentando arrumar uma desculpa pra cancelar o projeto. Porque o projeto estava suspenso, não estava cancelado. No dia que o Putin, foi dia, se não me engano, 23 de fevereiro de 2022, que o Putin entrou na Ucrânia, o Biden teve apoio da opinião pública internacional pra cancelar o Nord Stream. Falou, ó, o Nord Stream tá cancelado, acabou. Aí depois, em setembro de 2022, explodiram os gasodutos. Explodiram a parada. Eu achei que nessa época ia começar uma guerra mais direta entre a Rússia e a OTAN. Porque o Putin acha que foi o Anthony Blinken dos Estados Unidos, junto com os britânicos e os noruegueses, que decidiram explodir os gasodutos. E aí ele perdeu, além do projeto todo, perdeu $bilhões de gás que vazou, né? Então, pra mim, o grande projeto ali, pensando na área geopolítica e estratégica, era cutucar o Putin pra ele tomar uma atitude e eles terem justificativa pra cancelar esse projeto e fazer com que ele não tivesse o controle energético da Europa. Entendeu? Agora, esse ambiente aí não foi permitido por eles mesmo? A Europa não permitiu que a Rússia chegasse nesse ponto? Sim. Tudo isso não foi calculado antes por essas mentes brilhantes? Como explica isso? Foi. Inclusive, quando você vê hoje uma briga entre os alemães e os russos, isso é o fim de uma convivência de parceria maravilhosa de 20 anos, né? A Rússia e a Alemanha estavam numa convivência incrível por causa de trocas ali de favores, né? Você manda gás e tal e comida, a gente manda equipamento pra você e tal, infraestrutura industrial. Então, eles foram construindo isso muito na base da negociação, né, da parceria, mas isso não era do interesse dos Estados Unidos, essa parceria. Então, eles precisavam gerar inimizade entre os amigos. E para isso a situação foi perfeita, né? Porque agora a grande pergunta é, a gente que conhece Rio de Janeiro, quando o controle de uma comunidade cai, tem uma guerra para ver quem vai assumir o controle, né? Então, quem que vai substituir o fornecimento de gás natural para a Europa? Aí que entra uma concorrência forte. E aí que entra um assunto que a galera geralmente não comenta, que é, dia 15 de junho de 2022, foi estabelecido um acordo onde foi decidido quem ia substituir o fornecimento de gás natural para a Europa. E eles decidiram que era Israel que ia fazer isso. E quase ninguém conhece essa história, nunca vi, pouco vejo falar. Fala mais pra gente. Dia 15 de junho de 2022, isso é fácil você achar esse documento na internet, foi estabelecido um acordo entre o Ministério da Energia de Israel com o Egito, com a Ursula von der Leyen, que é a presidente da União Europeia. A ideia era o seguinte, Israel ia mandar gás natural para o Egito ia refinar e mandar de barco para a Europa, substituindo a Rússia como fornecedor do gás natural. Só que para isso, não ia ser suficiente o gás natural que está no litoral de Israel. Eles teriam que explorar um negócio que eu nunca vi ninguém falando, chamado a Marinha de Gaza, ou Marina de Gaza. Em inglês chama Gaza Marine. Gaza Marine é um campo de gás natural no litoral da faixa de Gaza, que tem 1 trilhão de pés cúbicos de gás lá, que eles querem explorar. Só que eles não conseguem por causa do Hamas. As plataformas que a Chevron colocava lá, o Hamas mandava míssil pra cima das plataformas. E quando começou a guerra em Israel, dia 7, no dia 8, Israel pediu pra Chevron suspender os trabalhos porque não tinha condição de segurança. Então, parece que uma das ideias ali é pacificar a faixa de Gaza para eles poderem explorar esse gás natural para alimentar a Europa, já que o Putin perdeu o alvará para vender gás natural. Não só perdeu o alvará, né? Explodiram o cano também. Tá, então isso aí quer dizer o quê? Vamos lá. Primeiro, tem uma interpretação que o Putin estaria envolvido nesse ataque do Hamas, né? Eu vou concluir, tá bom. Vou chegar lá. Tem gente que acha que eu não acho, não. Exatamente, que o Putin está envolvido para desviar a atenção dos Estados Unidos e os Estados Unidos está em 2 conflitos ao mesmo tempo. Também, sabendo que isso aí daria uma dificuldade. Uma cansada, né? Isso, em relação à Ucrânia. Sim. Essa é uma linha. Agora, o que tu falou não é isso? Eu entendi. O que tu disse é que os Estados Unidos, interessado em tirar esse poder da Rússia e abastecer a Europa, né? Isso. Com gás e rachar a boa relação com a Alemanha. Sim. Precisava provocar um ambiente para que a Rússia saísse de cena e patrocinando que Israel tivesse essa capacidade. Mas só que no meio do caminho tem uma pedra. Essa pedra é a faixa de Gaza. E aí eu preciso ter um motivo. Exato. Eu preciso ter um motivo para tirar o Hamas de lá. E para eu tirar esse cara dali, eu preciso provocar esse cara também a fazer alguma coisa. Isso, exatamente. E aí, provocação. Como que eu chego ali? Pô, tem a causa palestina por trás. Já tem uma briga instaurada antiga, né? Desde 48. Exatamente. Então esse plano tem que ser perfeito para que o cara... Eu tenho motivo em nome da paz, da liberdade, do meu povo e tal. Ir lá e eliminar isso. Cara, porra, e agora, cara? Arredonda esse entendimento Dá pra arredondar. Aí volta aquele negócio de saber o nome das operações. Que a gente fala assim, aquilo que o Hamas fez, aquele ataque que o Hamas fez. O ataque que o Hamas fez dia 7 de outubro tem um nome. Uma operação que foi bolada 2 anos antes. E o nome da operação é a inundação de Al-Aqsa. Al-Aqsa Flood. Se você entende, eu sempre falo isso, se você sabe o nome da operação, você entende melhor. O que é Al-Aqsa? Al-Aqsa é uma mesquita que tem lá em Jerusalém, no monte do templo lá. Lá no monte do templo você tem a Domo da Rocha e a mesquita de Al-Aqsa. Por que o nome desse ataque do Hamas a Israel é a inundação de Al-Aqsa? O nome é esse nome por quê? Eu não vou dizer que foi uma provocação, eu vou dizer qual é o argumento do Hamas. O argumento do Hamas é o seguinte, os caras estão há um tempão, há muito tempo, os caras estão há muito tempo fazendo o quê?
Obrigado, Glauber. Por que o nome dessa operação é inundação de Al-Aqsa aí pra galera? Porque os caras estavam dizendo que eles não conseguiam mais ter paz pra orar na mesquita. Os caras estavam há vários meses, há mais de um ano, indo orar lá na mesquita, e a galera desceu a borracha nas costas dos caras. Toda hora. Cara, pô, tô vindo orar aqui na mesquita, os caras desceu, porra. E o argumento do Hamas foi esse. Eles estão atrapalhando a galera de adorar na mesquita. Então isso seria o agente provocador? Não sei, mas o argumento do Hamas é esse. Por isso que o nome é Operação Inundação de Al-Aqsa. Entendi. O que isso gerou? Isso gerou uma mudança, mais uma vez, na opinião pública. A opinião pública internacional, muita dela estava a favor da causa palestina, ficou contra. Então, se Israel fizesse uma ofensiva contra a faixa de Gaza sem isso, teria uma crítica terrível da opinião pública. Com aquela situação acontecendo, estimulada pelas coisas que estavam acontecendo anos antes na mesquita, aí a opinião pública já foi mais favorável. E aí abre caminho para eles, e é o que eles já fizeram. Qual é o argumento que começa? Aí a Operação Sukkot. O que Israel fez se chama Operação Sukkot. É uma resposta à Operação Al-Aqsa. Posso só fazer um pequeno parênteses aí, antes, não perca o raciocínio, por favor, irmão? E aí vai entrar aquela questão de Israel permitiu que o ataque acontecesse. Porque Israel teria capacidade de evitar. Sim. Mas precisava do argumento. É um problema isso aí. Tu compra essa ideia? Como é que digere isso? É difícil você falar isso, mas tem coisas estranhas nesse evento. Você tem um cara chamado Rafael Hayom, que é um israelense, que o trabalho dele era monitorar as conversas do Hamas. E ele avisou 6 meses antes pros caras. Os caras estão conversando e vão atacar aí, pô. Aí o que o Israel fez com ele? Chegou na casa dele e aprendeu os aparelhos dele. Discuta, pô. E aí quando aconteceu... Escutou demais. Escutou que não era pra escutar. Tô dando o nome do cara, Rafael Hayom. Tá? Não é Hayom com M, é com N, tá? Porque Hayom em hebraico significa hoje, né? Então, é H-A-Y-O-N, não é com M não. Rafael Hayom. Aí o que aconteceu? No dia 7 de outubro ele perdeu uns 40 amigos. E ele apareceu na mídia chorando, falando, pô, eu avisei, cara, os caras vão fazer isso. Aí o que aconteceu? Depois do dia 7 devolveram os equipamentos dele e falaram, pô, ajuda a gente aí. Pô, tô ajudando aí, vocês tiraram os equipamentos. Agora? Você quer que eu ajude agora? Então isso foi algo estranho. Outra coisa estranha. A gente sabe que a fronteira entre Gaza e Israel é a fronteira mais monitorada do planeta Terra. Porque se proteger, no caso de Israel, não é uma questão de conveniência. Conveniência. É de sobrevivência. É um país que se piscou, se deu uma cochilada, morreu. É aniquilado. Isso. Então os caras estão totalmente atentos, né? Agora, nós vemos que a resposta efetiva do sistema de defesa de Israel demorou de 5 a 8 horas. Você tem caso de brasileiro que estava escondido num bunker, que ele falou, fiquei 5 horas no bunker, depois ouvi uns caras falando em hebraico, falei, pô, quem será? Será que é dos nossos? Aí apareceu o cara lá e falou, não, pode sair, tamo aí. Pô, como é que o tempo de resposta, o intervalo é de 4 ou 5 horas? É impossível isso, não faz sentido. Aquela fronteira, ela é tão protegida, que eles têm um sistema automatizado, que se passar um rato ali perto, soa o alarme. Se passar um porco perto, tem até eles têm uma metralhadora automática chamada, traduzindo do hebraico para português, viu, atirou. Em inglês é see, shoot. Ele atira automático. Ele vê o movimento, é um robôzinho. Não precisa de uma decisão do homem, Não precisa. Agora, como é que acontece o ataque daquela forma? Aí os caras falam, não, mas eles destruíram os postos ali onde tinham essas máquinas e tal. Se eles tivessem, se fosse esse o caso, na hora que destruiu, tipo assim, ó, nosso sistema caiu ali na fronteira com a faixa de Gaza, viria o exército inteiro pra cima. Instantâneo, não ia demorar 5 horas. Então esse intervalo é estranho, é complicado, né? Tem um jornalista independente israelense chamado Shai Doron, ele falou isso, ele deu esse argumento, e tem uma jornalista também independente chamada Efrat Fenigson, e ela participou do exército de Israel durante muitos anos. Ela ficava naquela região ali da fronteira entre Israel e Gaza, e ela falou, cara, é difícil de eu entender como isso foi possível. A gente demorar 5 horas pra conseguir fazer isso, né? Sem falar que tem aquela ideia de que os Estados Unidos avisou, que o Egito avisou. É claro. Aí os caras, não, mas o Netanyahu, ele falou que não avisaram, não. Eu falei, lógico, ele vai falar não avisaram, eu não fiz nada e deixei meu pessoal morrer. Claro que ele vai falar que não avisou. Eu não quero saber o que ele falou, eu quero saber o que os documentos estão mostrando. Então é um argumento meio difícil também, né? Hoje a gente já sabe que o pessoal do Hamas eles fizeram maquete das casas onde eles iam atacar, e isso os drones filmaram. Tava na cara que eles estavam treinando pra uma invasão, entendeu? Então, assim, tem muitas peças nesse quebra-cabeça que não encaixam. Se Israel permitiu, não sei. Agora, segundo o que a gente olha da história, os Estados Unidos já permitiu uma galera dele morrer com um objetivo. Aquela história que a gente falou de ouvir a conversa dos alemães e deixar os caras morrendo. Sim. Então, Israel, não sei, os Estados Unidos já fizeram isso é documentado. E outros países também já fizeram. É aquela ideia de você deixar 1.000 morrer pra salvar 1 milhão. Pô.